Ora bem, cá estamos nós então para mais uma parte, e a última do nosso Manhã CM de hoje. A seguir vamos falar sobre a pílula do prazer. Será que sim? Será que não? Para já, a Ana Pedro Arriscado foi até à rua saber o que é que os nossos amigos pensam sobre este assunto. Toda a gente sabe o que é este comprimidinho azul, mas isso de repente cria-se um para as mulheres. Pois é, a flibanzarina está quase a chegar às farmácias e é o Viagra para o sexo feminino. Mas quem gostará mais desta novidade? Eles ou elas? Ora bem, eu vou incomodar aqui, interromper o trabalho deste senhor para falar de um assunto muito importante, o Viagra feminino. O que é que acha? Acho que sim, acho que é positivo, até porque há tantas senhoras frígidas, com falta de líbio. Se isso trouxer uma mais-valia para o casal, por que não? Penso que irá melhorar em muito alguma das relações ou alguma da autoestima que se calhar as mulheres não tinham. Vem fazer bem, aquecer assim as relações dos nossos casais. O sexo não é tudo na vida, mas acho que faz também parte da nossa vida, acho que é importante. Faz a mesma coisa que faz aos homens, pronto. Faz o mesmo efeito, a ideia é a mesma. Pronto. Então é justo, já fazia falta um comprimido assim. Faz falta, sim senhora. Tem agitar assim a vida dos casais. Agita um bocado. Acho que agita um bocado. As mulheres também merecem. Alguns homens são capazes de passar a ter medo. Mas sim, acho que vão gostar os dois. Então com o amor tudo vale a pena, não é? É verdade. Só traz benefícios para uma boa harmonia sexual. Entre o casal, é bom para os casais também, não é? Exatamente. Pronto, e até mesmo às vezes naquelas facadinhas do matrimónio. Mas isso não interessa nada, isso já não interessa para o assunto. Ora bem, mas antes do divertimento vem o trabalho, por isso eu vou deixar o senhor trabalhar. Pode ser? Força, bom trabalho, obrigada. Obrigado, nada, boa tarde. Viagra feminino? Sim! Vai gostar mais desta novidade, eles ou elas? Se calhar os dois. Os dois, claro, assim ajudam um ao outro, não é assim? Concorda? Sim, sim, claro. Muito Olha, bem. começar por dar os parabéns à Ana Pedro Arriscado. De facto, esta miúda está a crescer, e ao Ismael também, que foi o nosso operador de câmara, ao Ismael Jesus e à Ana Pedro Arriscado, porque a Ana Pedro está a dar passos largos na sua vida televisiva. Sem dúvida, e dá mãe. muito gosto de ver estes jovens a avançar. Ora bem, bem-vinda Vera Ribeiro, psicóloga de clínica no Hospital São Luís, em Lisboa, certo? Já nos conhecemos. Já. Alcides Pereira, ginecologista e obstetra no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, também já nos conhecemos. Também já. Sejam Amigos bem-vindos. habituais. O que é isto da pílula do prazer, Vera? Vera, pergunta. Ou começamos pelo Alcides? Cara, é melhor É para o igual, Alcides, é que é igual. médico, não é? Vamos lá. Exatamente. A pílula não pode, é um medicamento novo e todos os medicamentos novos são bem-vindos quando vêm resolver problemas das pessoas, não é? Agora, tem obviamente alguns constrangimentos e algumas contraindicações que é preciso também ter em conta. É importante que as pessoas saibam também que não é um medicamento muitas vezes que resolve com um passo mágico todos os problemas que tem a sexualidade. A sexualidade é um tema muito complexo e não se resolve muitas vezes só com um comprimido. Portanto, é importante E é muito importante reforçar essa componente medicamento, porque a ligeireza com que às vezes fala destas coisas leva a pensar que é uma coisa que qualquer pessoa pode tomar, em qualquer circunstância, porque tem qualquer sintoma, mas não, tem que ser acompanhado clinicamente. Sim. E o próprio nome é um pouco incorreto, porque não é o Viagra feminino, como é apresentado na peça, não é propriamente um Viagra feminino. Portanto, a sexualidade tem neurotransmissores. Há neurotransmissores que aumentam a sexualidade e outros que diminuem, e estamos aqui a falar de uma coisa que é o desejo sexual, que é diferente, é a libido. E o Viagra propriamente dito, quando foi desenvolvido para os homens, tem um mecanismo de ação completamente diferente. É um vasodilatador. É um vasodilatador
e não tem nada a ver com os neurotransmissores, que é o caso presente. O caso presente da Não fibroadenina. aumenta o prazer, mas a performance. O do homem. O do homem, sim. Não interfere no desejo. O desejo é uma coisa diferente da Certo. performance. Claro. A performance é uma coisa e o desejo é outra. Claro. E o que estamos a falar aqui é que é uma situação muito prevalente na população. A perda do desejo sexual na população feminina tem uma prevalência muito alta, é verdade, mas não se resolve muitas vezes só com um comprimido. Tem muitas coisas associadas. Vera, e essa falta de desejo na população feminina não tem muito a ver com a forma como os homens lidam com isso, na sua relação? Ou seja, eu acho que, de uma forma geral, tem a ver com, e cada vez se vai falando sobre isto, e falamos, não quero demais conversar sobre estes assuntos, aquilo que se percebe é que os homens não percebem bem as mulheres. Não é? Acham que as mulheres são um objeto que está ali para satisfazer o prazer do próprio, sempre que este desejar, e ponto final. Quase, isto ainda é uma realidade neste século XXI, é uma grande realidade, até nas pessoas mais jovens, que é uma coisa que me deixa histérico. Portanto, na verdade, a mulher, para ter o seu líbido mais elevado, há uma série de um jogo, há uma série de atenções que o homem deve ter na partilha enquanto marido, ou enquanto namorado, ou enquanto companheiro, para despertar tudo isso na mulher, não é? É verdade, é verdade. Mas acho que o fundamental aí é que o homem não é igual à mulher, portanto, são seres completamente diferentes, mesmo a nível de cérebro, hormonas, portanto, não nos podemos manifestar da mesma maneira em termos de desejo sexual. Logo aí, o homem pode estar disponível todos os dias, a mulher, se calhar, há dias do seu ciclo, não é? Menstrual, não é? Podemos assim dizer, que está mais disponível, outros menos. Se calhar essa tal conversa, esse tal enredo, esse tal ambiente, essa tal química tem que existir para que nos dizem que ela está menos disponível, as coisas corram bem. Em que naturalmente está menos disponível. Exatamente. Portanto, pode não ser meramente uma questão psicológica, mas uma questão fisiológica, é isso? Exatamente. Mas também me parece, e eu sou de uma geração que eventualmente sou de uma geração em que as mulheres poderão vir a precisar bastante deste medicamento, que ainda vão a tempo, mas há muito uma geração, e até a geração abaixo da minha e duas, em que as mulheres eram muito pouco educadas para o prazer. Ou seja, a própria educação da mulher eram educadas para dar prazer, não é? Era uma educação passiva. Para dar prazer, a mulher só. era muito mais Exatamente. passiva, tinha mais que se preocupar com o homem Claro. do que propriamente com ela. Portanto, para além de haver aqui fatores fisiológicos, há também fatores educativos e psicológicos. Sim, claro. Não é? Claro. Essa parte educacional é extremamente importante. Se bem que agora as coisas estão diferentes, não é? Há aqui a procura do prazer para os dois, porque os dois estejam satisfeitos. Há muito esta preocupação do homem também querer que a mulher tenha prazer. Isto que fala acontece muito, mas já começa a haver uma camada mais jovem que vai às consultas e diz não, eu sinto que ela não tem prazer, ou que ela não consegue atingir o orgasmo, ou que ela não tem desejo, sou eu que estou a fazer alguma coisa de mal, posso melhorar alguma coisa. Portanto, já há esta preocupação. Mas faixas etárias diferentes, não é? Mais de outras gerações, como é óbvio, nota-se muito isso, sim. Alguma passividade, alguma permissividade. O prazer é mais do parceiro, do marido, não tanto dela, é agradá-lo, portanto, esse é o objetivo. Sim, isso também se verifica. Porque foi muito educado para isso, não é? Sim, e aí, eventualmente, um comprimido também pode ajudar ou não, doutor? Nestes casos em que há uma certa castração. Não, as coisas da sexualidade são multifatoriais. Nunca é, muitas vezes, só um problema que existe. Muitas vezes é multifatorial. É importante também dizer que não é, as pessoas têm que ser felizes. E também pode ser feliz sem ter relações sexuais. Não é obrigatório que as pessoas tenham mesmo relações sexuais. Isto é, Mas é preciso estarem os dois de acordo nisso. Desde que seja feliz e que as pessoas vivam bem e que isto não gere conflitos, que as pessoas sintam na sua relação diária ser uma raridade. Não estou nada de acordo consigo. Não. Isso há de ser uma raridade. Rigorosamente. Eu acho que aquilo... Não, é só Eu vou-te porque... explicar. Eu acho que aquilo que difere de um casal para... aquilo que me difere a mim e à minha mulher, de mim para a minha melhor amiga... Para mim! Ou para ti, é o sexo. Pois, mas Ponto espera. final, é o desejo de sexo. Sim, mas tudo depois o resto, tudo o resto, Mas depois o companheirismo, a conversa, a amizade, o carinho, isso eu tenho com as minhas amigas todas. Não é assim também. É assim. Eu tenho um amigo que me dizia por brincadeira... A minha diferença para a minha se mulher queres é ter com uma ela noite não de tenho sonho desejo sexual. com a tua companheira para parar de manhã. E, portanto, quer dizer, não isto é a relação durante o dia ou durante as semanas anteriores. A relação amorosa é uma relação que se cultiva. Nós temos que cultivar. Isso era o que eu estava a dizer antes. Isso foi aquilo que eu já disse. Mas espera, deixa-me só dizer, só que do ponto de vista científico,
Há uns estudos contraditórios e aceita-se que há mulheres que nunca conseguem ter esse prazer sexual que as pessoas dizem que elas têm. Agora, imagino o que é, se vai pôr as questões nesse plano, uma pessoa que tem esse problema inato, que tem esse problema ou genético e que não consegue, ela própria se vai pôr as coisas, então eu nunca tenho, sou anormal, não sou uma pessoa normal. E não, ela pode ser uma pessoa normal, claro, assim. E, portanto, as coisas não são... As pessoas são diferentes umas das outras. Umas... Sim, está bem, doutor, mas cada um é um. Cada um é um. Exatamente. Agora, independentemente disso, o doutor estava a falar das exceções. Aquilo que eu acho, eu não acredito num casal que tinha uma vida sexual ativa, normal, e que de repente deixou de fazer amor e ainda assim é feliz. Não, isso aos não, 30 anos ou aos 40. Não, acomodaram-se, deixaram de ter desejo sexual um pelo outro, isto para mim não é normal, ponto. E pode acontecer uma pessoa estar bem com isso e o outro membro do casal não estar e vai procurar fora. O que é relevante na relação das pessoas é como é que elas estão em sociedade, como elas estão consigo próprias. Se a pessoa consigo própria está bem, se ela faz bem a sua vida normal, se isso para ela não constitui um problema, também não sei porque é que vai mudar. E não constitui para o seu parceiro também. Isto é a interação, portanto, tem que se fazer. Agora, se a pessoa tem realmente um problema e há um fármaco que a vem ajudar, esse fármaco é bem-vindo. Portanto, nós não podemos dizer que... Agora, as coisas não são tão simples assim. Não são tão preto. Claro, não é nem só, com os homens. Não é um fármaco que vem resolver uma má relação que tem com o companheiro, claro, ou uma situação de bullying no casal, claro, ou às vezes situações de violência económica em que as pessoas não têm tempo, não têm disponibilidade, ou não conseguem ter uma vida disposta a organizar a sua vida, terem esse prazer que me diz. Portanto, as coisas... Agora, um medicamento que vem de alguma maneira modificar o comportamento das pessoas que têm realmente esse problema, aliás, este medicamento teve um processo de aprovação complicado na FDA americana, exatamente por causa disso, porque havia um debate científico entre pessoas que achavam que isso era um problema e outras achavam que isso não era bem um problema. Portanto, é preciso alguma moderação nas coisas. Mas, doutor, eu, enquanto mulher, queria lhe colocar a seguinte questão. Esta pílula chamada, enfim, pílula do prazer, ou que pode, enfim, trazer aqui e ativar os tais neurosensores que o doutor fala, não existia já através da modulação hormonal, por exemplo? As mulheres que tinham algumas transformações hormonais, que passavam por mudanças de idade, por exemplo, já não podiam recorrer às suplementações hormonais? Sim, a prevalência desta situação, portanto, da hipoatividade sexual, é diferente nos grupos etários. É mais prevalente nas pessoas com mais idade, na pós-menopausa, e tem várias causas. Admite-se, por exemplo, que a baixa de outros estrogénios, por exemplo, abaixo dos 50, possa interferir com a perda do desejo. Não é? E aí faz uma suplementação. A suplementação, mas também não resulta em todos os casos, é importante que isso se diga também. Portanto, a suplementação só por si muitas vezes não resolve todos esses problemas. Portanto, onde eu queria chegar é que virtualmente isto não é completamente novo. Não, já havia outras formas de chegar lá. O funcionamento cerebral dos seres humanos não é igual em todos, as pessoas. Os neurotransmissores, a produção de neurotransmissores que ativam ou desativam a sexualidade, varia de pessoa para pessoa e até de cultura para cultura, e tem interações até com a alimentação, com os fatores socioculturais. Sem dúvida. E todos esses fatores intervêm nesse processo. Agora, na pós-menopausa, que é esse grupo que me estava a referir com mais... E agora, este medicamento não está... As pessoas fazem menopausas muito precoces. Mas este medicamento não está aprovado para a pós-menopausa. A FDA aprovou para a utilização e para a menopausa. Porque é que o fizeram assim? Penso que provavelmente tem a ver com o medicamento não está bem estudado nos seus efeitos secundários. É um medicamento novo, tem que ser testado ainda clinicamente, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Portanto, este medicamento é para idades mais jovens. Foi assim que foi aprovado para o Estado americano. Vera. Tentado ouvir. Há aqui tanto para dizer. Não, Nas suas consultas as mulheres queixam-se? Imenso, tem aparecido imenso. Já há algum tempo que aparece também. Tem a ver um bocado com esta propaganda. Viagra feminino, pronto, como já explicou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que é mais bonito e é mais correto dizer pílula do prazer. Pronto, porque efetivamente é isso que procura fazer. Há muitas confusões, a parte hormonal, estávamos agora a falar, com a parte dos neurotransmissores, portanto são coisas que não têm a ver. Uma mulher que tenha problemas de líbido sei lá, porque acabou de dar à luz, está a amamentar, tem falta de desejo, vai ao médico. Não tenho desejo. É bom que o médico explique porque é que ela está nessa condição, não é? É bom que não lhe passe, que ela diga, mas eu preciso do medicamento, andam a falar numa coisa, eu sempre tive desejo, não é?
Portanto, e há esta parte do lado clínico que tem que se esclarecer, que não é para todas as mulheres, não é para todas as situações. Uma mulher que não tenha a capacidade de fantasiar, por exemplo, conhece um rapaz, está apaixonada, portanto, o desejo está no topo. Não é? Estes neurotransmissores ficam doidos. É como eu costumo dizer, o tic e o tec ficam logo desequilibrados, a dopamina e a serotonina. E aí é tudo mais fácil. Portanto, há uma grande disponibilidade, a mulher está apaixonada, está disponível para se envolver fisicamente, tudo e mais 3 coisas. Com o passar do tempo, ainda há pouco estávamos a falar disso ali atrás, com o passar do tempo em que eu, daquilo que tenho visto a nível de consulta no Hospital de São Luís, é que sensivelmente até aos 2 anos a coisa vá. Sim. A coisa até corre bem. Isto a viverem juntos. Não é? Isso é que as minhas relações só duram 3 anos. Porque... Pronto. Está muito bem. Podemos falar sobre isso depois. Não estou preocupada com isso. Não vale a pena. Preocupações não vale a pena. Portanto, estando em casas separadas, até pode durar mais, porque as pessoas não se veem tantas vezes, não há esta cobrança de quantas vezes têm relações sexuais, se não têm, até há casais que ficam preocupados quando passam a viver juntos, que é, mas eu tenho que ter todos os dias. E agora, como é que é? Pessoas que até casam e passam aquele momento importante da vida a dois. Chega ali aos 2 anos desta vida em conjunto, as coisas começam, isto é sempre igual. Aí é que está o mal. Ora, aí é que está o mal. Pronto. Não há que ser sempre igual. Mas há muitos casais que se acomodam. Essa é a realidade. E há muitas mulheres que também nunca foram muito sexualmente ativas. Não é? Portanto, a culpa é sempre nossa. Deixam-se levar um bocado por esta fantasia inicial e acham que aquilo vai ser sempre assim. Portanto, vão estar sempre apaixonadas, vai ser tudo muito natural. E na sexualidade há coisas que não podem ser assim tão naturais. Têm que ser pensadas. Olha, cuidado aí com o microfone, minha querida. Isso. Têm que ser efetivamente pensadas. A mulher tem que fantasiar, tem que pensar sobre isso. Não pode achar que aquilo chega à casa e que, apetece-me imenso, não sei o que é que se passa comigo, mas agora está-me a apetecer. Bora lá, Zé, não é? Portanto, tem que ser... Se não tiver o Zé, pronto. Não vamos falar sobre isso. E eu ia dar uma resposta, mas não pode. Não pode. Mas acho que isso é que é importante e muitas das mulheres procuram ajuda. Se lhes fizermos essa pergunta, que é, mas você pensa nisso? Ou fantasia, ou tem... Bom, sonhos já é assim uma parte, a parte do mundo onírico já é mais complexo, mas passa pela cabeça alguma coisa com o seu parceiro? Não. Mas já passou alguma vez? Sim, no início fantasiava um bocado, mas não... Portanto, o mundo da fantasia não é algo que o comprimido possa transformar. Isso não vai acontecer naquela mulher. Essa mulher vai ficar exatamente igual. Pode haver ali alguma alteração no cérebro que a põe mais bem disposta, que é isso que estes neurotransmissores fazem, não é? Mais motivada, o humor melhor, portanto... Mas sexualmente... o comprimidinho continua na mesma. Claro, porque não há ali o toque. Pronto, toma isto e sexualidade vai ser aqui o Deus me livre. Não. Portanto, passa tudo por um trabalho também interno. Exatamente. É isto, doutor, o comprimido tem que ter esta complementação, esta complementariedade. Penso que o doutor vai depois a questão de uma maneira muito correta, quer dizer, o comprimido não resolve os problemas subjacentes à sexualidade. Isto das relações dos 2 anos, a relação para durar uma vida inteira tem que se cultivar, tem que se regar. Se o senhor puser um manjerico e não lhe puser água, ao fim de uma semana o manjerico murcho, está seco, está murcho. Os meus ainda estão. O manjerico tem que regar o manjerico para ele estar sempre urgente. Agora, se não regar... O problema está na forma como se trata o manjerico, é isso mesmo. Pois, e das vitaminas que se põem, não é? Das vitaminas que se põem também. Todas essas coisas. Agora, há que carinhar o manjerico. Isso é verdade, mas isso é, se o seu objetivo for esse, também pode dizer assim, então mas diz para o manjerico e não me importa andar com o manjerico e não ligo a isso e vivo sem ele. Não é? Pode decidir que vive sem o manjerico também. Não é? Isso também pode ser normal. Lá está ele. Mas nós vamos pegar com isto. Agora, mas o doutor está a dizer fora da vida de casal. Quer dizer, as pessoas que optam, por exemplo, por viverem sozinhas e não terem atividade sexual. Eu acho que nós temos de ter tolerância para a diversidade das pessoas. Mas conhece muita gente que vive sem sexualidade?
Sim, há pessoas que vivem bem sem sexualidade. Vivem bem. Vivem. Dizem isso, ou pensam isso. Não. Oh, doutor. Diga lá, doutora, que está aí também a explodir. diga. Não vai Até está a ficar com veias aqui, diga. Mas, Eu não mas, acredito. Não, mas é Como é que verdade. diz isso? Não, sabe. Não, isto é. Mas são aquelas que estão nos Não, repare, é que conventos, se- que fazem votos. Não, é como estava aqui a doutora Vera. Então agora um casal que diz, agora nós não é todos os dias, já somos anormais. Não é isso. Não é não por estou a aí, falar disso. não. Estou a falar de viver sem. Então espera lá, e o que é que acha normal? E se for só uma vez por mês? Deixa-me É normal casar. ou é anormal? Para ou se aquele for casal, só. desde que seja Casal. satisfatório, é normal. Pois, pronto, é isso, Claro. quer dizer, é por isso Para que, é aquele isso que eu casal, acho. desde que esse seja o equilíbrio deles e aquela vez valha por outra. Porque pode haver uma vez que valha por 20, não é? Pois. Vamos lá com calma, Pois. não é? Portanto, Mas é que- tudo tem a ver com a forma como Agora- o casal tem agora isso é verdade. de si e estão ambos satisfeitos e felizes da Agora, vida. é verdade isso, é como dizia o meu amigo, se quer ter uma noite de sonho tem que preparar de véspera ou 8 dias de antecedência, não Claro. é? Não é? Agora, se no próprio dia as pessoas andam à bulha um com o outro, se insultam, é claro que a noite não vai ser boa, não é? Evidente. E, portanto, Evidente que as sim. coisas têm que ser preparadas e as relações, mas é como tudo, é como a amizade, tem que a cultivar. Tudo. Todas as coisas na vida a gente tem que fazer alguma coisa por elas, se não fizer. E as relações sexuais é a mesma coisa. Agora, aos 2 anos há uma saturação. Pronto, as pessoas têm que arranjar estratégias de resolver essa saturação. Não é fácil, porque eu acho que também está sempre a ser criativo, não é uma coisa muito fácil. Depende Exatamente. da profissão de cada um. Agora- Mas no caso. Eu sou homem que desapunhado, engraçado. já criei, sei lá, 4 mil ou 5 mil. Ora bem, Sim, pois, tu és É verdade. criativo, sem dúvida. agora, Isso, mas isso sem diga, dúvida. diga lá, doutora, que estava há bocado com as veias de fora por causa da abstinência sexual. Pronto. Parecia-me que estava a concordar com isso, que é uma coisa que, olha, que eu deixo já Assim, de há olhar para si aqui, da há mesma aqui uma maneira. parte que é, temos que respeitar efetivamente se a pessoa não quer ter relações sexuais, se não tem desejo, se não acha que tenha um problema, então temos que respeitar. Pois há as outras pessoas que estão abstinentes, mas acham que têm um problema, porque já foram de outra forma. Sempre foram assim, sempre tiveram esta condição, seja por motivos educacionais, por exemplo. Não foram educadas para sentir prazer, portanto, houve uma altura em que as hormonas andavam todas doidas e elas recalcaram aquilo tudo. É sossegadinho, porque eu não posso ter estes comportamentos. Claro. Então, claro, numa vida mais tardia, jovens adultos acabam por conseguir controlar e não se sentirem bem em ter prazer ao pensarem sobre isso. Tornam-se abstinentes. Isto é um exemplo, não é? Mas eu continuo a Diz a doutora, dizer não sei. que tem que haver, Então esta falta tem que já. haver uma concordância no casal. Não é isso, estávamos a falar de um ser individual. A doutora está a falar Sim, de um ser neste caso individual. é um ser individual. Tu agora, de repente, dizes assim, eu não quero mais sexo, nem penso nisso. Não és para mim. Não estou a olhar para... Não. Oh, mulher, não és tu. Pode haver pessoas que façam essa opção. Pode E é que isto haver, é mas eu que acho isso muito desequilibrante. E um dos problemas que eu tenho em consulta, nas minhas consultas ou nas minhas orientações, não lhes chamemos consultas, são mulheres que realmente estão tristes porque não se sentem amadas e não se sentirem desejadas, amadas e desejadas. e envolve exatamente o não se sentirem desejadas. Claro. Os problemas conjugais, porque há disfunções no casal, porque a mulher não quer ter uma relação sexual e o marido vai ter uma relação sexual fora, ou é a mulher que quer e o marido não quer. Portanto, isto é tudo muito bonito quando há uma concertação na maneira de estar. Se um casal se sente feliz em ter relações só uma vez por mês, excelente, mas têm que ser os dois a sentir isso. Não é dentro de casa dizer por mim está bem uma vez por mês e depois cada um por fora Exatamente. Que é o que mais vai ao second life, ou como é que Diga. se chama aquele... Não, as pessoas quando têm este problema, isso é um problema. Essas pessoas que identificam são pessoas que têm realmente um problema. Claro. E essas pessoas que têm um problema têm que arranjar uma estratégia para resolver o problema. Certo. Ok, e essas estratégias podem ser multifatoriais. Mas a primeira até é irem ao médico e verem se têm fatores físicos que condicionem relações difíceis, dolorosas, se têm problemas de saúde que originam esses problemas, por isso tem o reforço posterior, uma pessoa tem relações e tem sempre dores, cada vez vai pensar que vai ter relações, pensa vai para um castigo. Portanto, aí não vai ter que resolver esse problema. Exatamente. E, portanto, depois dessas estratégias todas, tem que tentar perceber, tem que ir, se calhar, provavelmente também aqui há uma consulta de psicologia e ver quais são os fatores psicoafetivos que intervêm na situação, ou então ir até à sua consulta, não sei. Portanto, Muito obrigada, doutor, mas eu não dou soluções, eu só encaminho. Eu, em relação a Provavelmente isto- encaminharia para vós. Terminaria dizendo que até as formiguinhas gostam.
É verdade. De qualquer das formas, vamos estando atentos ao desenvolvimento desta pílula do prazer, à entrada no mercado desta pílula do prazer e ver quais são os efeitos que vão provocar nos comportamentos sexuais das pessoas. Atenção, penso eu que não se deve usar este medicamento nem nenhum sem que se passe naturalmente pela consulta médica. E, portanto, mas de qualquer das formas penso que é um passo importante, como já o Viagra foi para os homens. Com certeza. Muito obrigado aos dois, foi um gosto enorme ter-vos cá. Nós vamos para um intervalo e seguimos com Crónica de Crime e Segurança e o nosso intervalo tem 1 minuto, como sempre, já sabem. É verdade, é verdade.